Preste atenção. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Isso aqui não é um conteúdo qualquer no meio de tantos. Isso é um chamado, é uma convocação, é um despertar. É Deus te dizendo: filho, filha, chega, chega de sobreviver, chega de se arrastar, chega de repetir ciclos. Agora é tempo de crescer, agora é tempo de vencer. A escassez tem um ciclo, e esse ciclo começa sempre na alma. Uma alma ferida gera pensamentos limitados. Pensamentos limitados geram escolhas fracas, e escolhas fracas geram realidades pequenas. Mas hoje essa cadeia se quebra. Hoje o ciclo se encerra. Hoje você declara guerra contra tudo que te limitou até aqui. Paulo Vieira afirma: você não muda a vida mudando a vida. Você muda a vida mudando a mente. E é por isso que esse vídeo está mexendo com você. Porque ele não está apenas te dando palavras bonitas. Ele está te entregando uma nova mentalidade. A mentalidade da abundância. A mentalidade da autoridade. A consciência de que você pode. De que você consegue. De que você vai sair dessa situação. E vai prosperar. E vai crescer. E vai vencer. Mas preste atenção. A transformação não é um passe de mágica. Ela começa com uma decisão. Você decide parar de culpar os outros. Você decide parar de procrastinar. Você decide parar de fugir e então você assume o controle da sua vida. Você escolhe o caminho da excelência. Você escolhe o caminho da fé. Você escolhe o caminho da ação. Sabe por quê? Porque ninguém vai te dar a vida que você deseja de presente. Você precisa conquistá-la. E a boa notícia é: Deus está com você nessa batalha. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te levantar quando você cair. Mas Ele não vai fazer por você o que é sua responsabilidade. Você tem que agir. Você tem que decidir. Você tem que sair do barco e andar sobre as águas. Você acha que Pedro teria vivido o milagre se tivesse ficado sentado? Não. O milagre veio quando ele teve coragem de sair da zona de conforto. Quando ele deu um passo fora da lógica. Quando ele confiou mais na voz de Jesus do que no barulho do vento. E é isso que você precisa fazer agora. Confiar mais na promessa do que na pressão. Confiar mais na palavra do que na dívida. Confiar mais na direção de Deus do que na opinião das pessoas. Afinal, o Salmo 27 já te disse: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Você não precisa que o cenário mude para acreditar. Você precisa acreditar para que o cenário mude. E isso começa agora. Agora, respira fundo, coloca a mão no peito e repete comigo pela última vez: eu estou pronto para prosperar. Eu recebo a abundância de Deus na minha vida. Eu sou resposta para essa geração. Mais uma vez, com força, como quem está nascendo de novo. Eu estou pronto para prosperar. Eu recebo a abundância de Deus na minha vida. Eu sou resposta para essa geração. Guarda isso. Você não é apenas alguém que precisa vencer. Você é alguém que carrega dentro de si a semente para multiplicar vitória em outras vidas. Você é exemplo. Você é modelo. Você é um farol. E essa escassez que você está enfrentando hoje vai se tornar o seu testemunho amanhã. O seu maior ponto de dor vai virar seu maior ponto de autoridade. Porque quando você sair disso, e vai sair, você vai olhar para trás e dizer: foi Deus, foi fé, foi decisão. E essa virada que você tanto deseja, ela não está distante. Ela está a um passo. O passo da consciência. O passo da atitude. O passo da fé viva. Agora, antes de encerrarmos, lembra: esse vídeo pode ser o divisor de águas na vida de alguém. Então curta. Compartilhe com quem precisa ouvir. Isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários a nossa declaração de fé. Deus está me tirando da escassez e me levando para a abundância. Escreve isso como um compromisso público, como uma profecia, como uma decisão. Porque hoje você não ouviu apenas palavras. Hoje você recebeu uma chave e cabe a você girá-la. Cabe a você levantar a cabeça.
Cabe a você dar o passo, porque Deus já está indo na sua frente. Agora vá, decida e nunca mais volte para trás. Sabe o que existe por trás da escassez? Uma mentira. Uma mentira que você acreditou por tanto tempo, que virou parte da sua identidade. Mentiras como: dinheiro não é para mim. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Quem enriquece é quem tem sorte. Eu não sei vender. Eu não tenho talento. Eu não consigo. E essas frases, quando repetidas por tempo suficiente, criam raízes na alma. Você começa a se enxergar pequeno. Você começa a se comportar como alguém limitado. Você começa a viver como se a abundância fosse um lugar onde você nunca vai chegar. Mas hoje, essa mentira cai por terra. Hoje, a verdade de Deus vem quebrar esse ciclo de escassez. Você não é escasso. Você é completo. Você é capaz. Você é filho do dono do ouro e da prata. Você é o canal por onde Deus vai manifestar a provisão na terra. Paulo Vieira diz: a vida muda quando você para de repetir as mentiras que aprendeu e começa a viver pela verdade que transforma. E essa verdade está dentro da palavra. O Salmo 27 é uma espada. É uma declaração de guerra contra o medo, contra a dúvida, contra a paralisia. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A fortaleza não é o seu salário, não é seu emprego, não é o parente que pode te ajudar. A sua fortaleza é Deus. Ele é seu sustento. Ele é sua provisão. Você está entendendo o que isso significa? Significa que você pode perder o emprego e, mesmo assim, não será derrotado. Você pode ser rejeitado por pessoas e ainda assim será aceito por Deus. Você pode estar no fundo do poço e Deus ainda assim vai te levantar. Porque não é sobre a situação, é sobre a identidade. E a sua identidade em Cristo é a de um vencedor, um conquistador, um guerreiro. Mas não existe vitória sem guerra e não existe crescimento sem desconforto. Por isso, não estranhe o processo. Não reclame do caminho. Se está doendo, é porque Deus está te moldando. Ele está te preparando para algo maior. E aqui vai um princípio poderoso. Deus nunca vai te levar a um nível que sua mente ainda não está preparada para sustentar. Você precisa primeiro se tornar a pessoa que está pronta para viver a abundância. Quer prosperar? Então abandone a mentalidade de vítima. Quer romper? Então abandone a preguiça, a procrastinação, a comparação. Você não tem tempo para ficar se lamentando enquanto o céu está abrindo sobre a sua cabeça. Levanta, anda, reage. A vida está esperando sua decisão. E se você pensa que é tarde demais, deixa eu te lembrar. Moisés começou sua missão com 80 anos. José foi traído e vendido, e ainda assim se tornou governador. Davi foi rejeitado, mas virou rei. Deus não vê como o homem vê. Deus olha para o seu coração. E Ele está vendo agora, mesmo um coração ferido, mas decidido. Um coração que passou por lutas, mas ainda tem fé. Um coração que apanhou, mas não se rendeu. E é com esse coração que você vai conquistar. Vai romper. Vai sair da escassez e entrar na abundância. Talvez tudo à sua volta diga o contrário. Mas não se trata do que seus olhos naturais veem. Se trata do que sua fé enxerga. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode viver cercado de crise e ainda assim prosperar. Que você pode ter começado no fundo, mas vai terminar no topo. Que você pode ter vindo de uma linhagem de derrotas, mas agora começa uma nova geração em você. Você está quebrando ciclos. Você está limpando raízes. Você está libertando não só a si mesmo, mas seus filhos, seus netos, sua casa. Mas entenda, não é sorte, é escolha, é renúncia, é posicionamento. Paulo Vieira fala com clareza. A mudança acontece quando a dor de permanecer igual se torna maior que o medo de mudar. Talvez esse seja o seu ponto de ruptura, o seu basta, o seu não aguento mais. E se for, então você está no lugar certo. Porque Deus age no meio do caos. Ele transforma deserto em jardim. Ele muda lágrima em risada. Ele tira o último
da fila e coloca à frente. Mas ele só age onde há fé. Onde há decisão, onde há atitude, então agora respira fundo e fala comigo em voz alta. Eu sou livre da escassez, eu sou provedor, eu sou canal de prosperidade. De novo, com autoridade. Eu sou livre da escassez, eu sou provedor, eu sou canal de prosperidade. Isso é você tomando posse da nova identidade. Isso é você se posicionando no mundo espiritual. Isso é você dizendo para si mesmo: a partir de hoje, tudo muda. E muda mesmo, porque a mente renovada gera decisões diferentes, e decisões diferentes geram resultados diferentes. E resultados diferentes constroem uma nova vida. Agora eu te convido, faça parte disso. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aqui a frase que sela esse novo tempo. Deus está me tirando da escassez e me levando para a abundância. Porque essa frase é o seu grito de renascimento. É o selo do novo ciclo. É a lembrança de que o melhor de Deus ainda está por vir. Você precisa entender que a escassez não começa no bolso. Ela começa na alma. A escassez nasce quando você para de acreditar. Quando você olha ao redor e vê que todo mundo está sobrevivendo, e então decide que também vai apenas sobreviver. Mas isso não é viver. Isso é desistir em movimento. Paulo Vieira é direto. Você está exatamente onde suas escolhas te colocaram. Mas o lugar onde você vai estar daqui a um ano depende do que você vai fazer agora. E essa é uma verdade incômoda, porque nos obriga a parar de culpar o passado, os pais, a infância, o patrão, o sistema, e assumir responsabilidade total. Isso assusta, mas também liberta, porque se você criou a vida que tem, também pode criar a vida que deseja. Só que nada muda do lado de fora, até que algo mude do lado de dentro. E é por isso que Deus está te confrontando hoje. Ele está usando essa palavra para te sacudir, para te acordar, para te lembrar quem você é. Você é filho do Altíssimo. Você é ungido com poder. Você é portador da presença. E onde você chega, o ambiente tem que mudar. Mas como vai mudar se você entra cabisbaixo, derrotado, reclamando? Como vai mudar se você já chega dizendo: isso não é para mim? A Bíblia diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Você precisa encarar esse versículo como uma ordem. Uma ordem para parar de agir como alguém pequeno, limitado, derrotado. Você foi chamado para governar. Mas antes de governar territórios, você precisa aprender a governar seus pensamentos, suas emoções, suas atitudes, porque quem não governa, a si mesmo acaba escravizado pelos outros. A prosperidade começa no domínio próprio. Começa quando você diz: eu não vou mais gastar com o que não preciso. Eu não vou mais procrastinar o que preciso fazer. Eu não vou mais me sabotar quando as portas começarem a se abrir. Porque é isso que tem travado a sua vida, a autossabotagem. Você até começa, mas não termina. Você até sonha, mas não age. Você até ora, mas não planta. E Deus não pode prosperar quem vive cavando a própria cova. Ele quer ver frutos. Ele quer ver movimento. Ele quer ver consistência. Escuta, você não precisa saber tudo. Você só precisa começar. Deus não está pedindo perfeição. Está pedindo disposição. E quando você der o primeiro passo com fé, Ele vai começar a alinhar as conexões. Ele vai trazer ideias, oportunidades, pessoas certas. Mas você precisa estar em pé, em movimento, em guerra. O inimigo da sua alma quer te manter parado. Quer que você pense que é tarde demais, que você já errou demais, que você perdeu tempo demais. Mas o Senhor está dizendo: ainda há tempo. Ainda há fogo em você. Ainda há uma história para escrever. Você quer romper com a escassez? Então ouça bem. Pare de repetir as mesmas ações e esperar resultados diferentes. Se o que você faz hoje não te aproxima da vida que quer viver, então algo precisa mudar. Disciplina é liberdade. Decisão é prosperidade. Foco é multiplicação. Você não pode mais aceitar a vida que está vivendo como se fosse o melhor que Deus tem para você.
Você não foi chamado para sobreviver. Foi chamado para liderar, para conquistar, para crescer. Mas o crescimento começa com dor, com renúncia, com decisões firmes. Talvez você precise dizer hoje: eu não assisto mais qualquer coisa. Eu não ouço mais qualquer pessoa. Eu não perco mais tempo com o que não me leva para o propósito. Você não é o que te aconteceu. Você é o que decide fazer com o que te aconteceu. E se você está vivo, respirando, então ainda pode mudar tudo. Talvez você esteja cercado de problemas. Mas isso não define você. Talvez você esteja endividado. Mas isso é uma fase, não a sua identidade. Talvez você esteja cansado. Mas o Senhor é o seu refúgio. O Salmo 27 termina com essa promessa: espere pelo Senhor, seja forte, coragem, espere pelo Senhor. Isso não é um convite à passividade, isso é um chamado à fé ativa. É um alerta para não desistir no meio do processo. Porque Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Agora respira fundo. Fecha os olhos por um instante e repete comigo: eu sou filho de Deus. Eu fui feito para prosperar. Eu rompo agora com toda a escassez da minha vida. De novo, com alma. Eu sou filho de Deus. Eu fui feito para prosperar. Eu rompo agora com toda a escassez da minha vida. Esse é o tipo de declaração que muda tudo, que abala o mundo espiritual, que cria força interior, porque agora você não é mais vítima. Agora você é um protagonista em construção. E se essa mensagem está impactando o seu coração, não guarda isso só para você. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e envia para alguém que precisa acordar espiritualmente. E escreve aqui nos comentários a nossa senha de ativação. Deus está me tirando da escassez e me levando para a abundância. Agora é hora de continuar, de agir, de decidir, porque a escassez não resiste a uma mente alinhada com Deus. Você sabe o que tem mantido tanta gente presa à escassez? Não é o salário, não é a crise, não é o governo, é a forma como essa pessoa pensa e sente diante da vida. Porque existe algo mais paralisante que a falta de dinheiro. É a falta de visão, a falta de coragem, a falta de fé em si mesmo. A falta de fé em Deus. Paulo Vieira fala com clareza. Você nunca vai viver uma realidade diferente enquanto continuar preso ao seu padrão de pensamento atual. E você precisa entender isso. Você não está quebrado. O que está quebrado é o seu sistema de crença. O que precisa ser consertado não é a sua conta bancária, é a forma como você encara a vida. A maioria das pessoas vive como refém do medo. Medo de errar, medo de tentar, medo de não ser aceito. E esse medo gera uma paralisia tão profunda que nem a fé consegue operar. Porque a fé exige movimento. Fé exige risco. Fé exige postura. E a grande verdade é que enquanto você estiver esperando se sentir pronto para agir, a vida vai continuar passando. Você precisa entender que não vai acordar um dia com todas as respostas. Você não vai sentir 100% de confiança antes de dar o primeiro passo. A fé é o passo que se dá mesmo com o coração acelerado, mesmo com dúvida, mesmo com lágrimas nos olhos. O Salmo 27 diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ou seja, mesmo que ninguém acredite em você, Deus acredita. Mesmo que todos virem as costas, Ele te acolhe. E isso basta para você levantar. Talvez você tenha passado uma vida inteira ouvindo palavras que te diminuíram. Gente que disse que você não iria dar certo, que você era lento, que você era fraco, que você não tinha talento. Mas hoje, neste exato momento, você precisa tomar posse de uma nova verdade. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você carrega dentro de si a capacidade de vencer. Você tem um dom, você tem um chamado, você tem uma missão. Mas tudo isso fica escondido quando você vive com medo, quando você se sabota, quando você adia decisões importantes, quando você vive esperando um resgate que nunca vem. E aqui está a grande virada de chave. O resgate já veio. Ele se chama Jesus. Ele já te deu a liberdade. Agora é você quem precisa se levantar. Você não é mais vítima.
Você não está mais sozinho. O Senhor é sua luz, e luz dissipa trevas. Luz expulsa o medo. Luz revela caminhos. Agora, olha para sua vida com sinceridade. O que você tem alimentado dentro de você? Se você vive dizendo, tá difícil, as coisas não mudam, comigo nunca dá certo, então é isso que você está plantando. E como Paulo Vieira diz, você é o que você repete. Repita fracasso, colha fracasso. Repita medo, colha medo. Mas se você começa a repetir coragem, fé, vitória, se você começa a falar como quem confia, então sua realidade começa a se curvar à sua fé. E é por isso que agora eu quero que você faça algo poderoso. Feche os olhos, respira fundo e diga em voz alta: a minha vida está mudando agora. Eu me recuso a viver em escassez. Deus está abrindo novos caminhos para mim. De novo, mais forte, com alma. A minha vida está mudando agora. Eu me recuso a viver em escassez. Deus está abrindo novos caminhos para mim. Isso é fé em ação. Isso é mentalidade renovada. Isso é o início de uma nova história. Você não precisa de um salário milionário para começar a mudar. Você precisa de atitude. Você precisa parar de viver como escravo da rotina e começar a construir uma rotina de vencedor. Você precisa acordar cedo e buscar conhecimento. Você precisa cortar o que te puxa para baixo. Você precisa aprender a dizer não para distrações e sim para o seu propósito. Deus não entrega promessas para quem está acomodado. Deus entrega para quem está em movimento. A fé sem obras é morta. A oração sem ação é incompleta. O desejo sem disciplina é inútil. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu vou fazer se estou cercado de contas, de dívidas, de problemas? Eu te digo, você vai fazer começando pequeno, mas com fé grande, porque o Deus que te chamou é o Deus que multiplica o pouco, o Deus que transforma a água em vinho, o Deus que faz 5 pães e 2 peixes alimentarem multidões. Mas você precisa trazer o que tem. Você precisa mostrar disposição. Você precisa se apresentar. Você precisa romper com o padrão que te trouxe até aqui. E muitas vezes, romper dói. Mudar dói. Encarar a realidade dói. Mas sabe o que dói mais? Permanecer no mesmo lugar. Repetir os mesmos erros. Viver os mesmos ciclos. Ano após ano, olhando para o espelho e sentindo que está desperdiçando sua vida. Você pode até não ser responsável por tudo o que aconteceu com você, mas você é 100% responsável por tudo o que fará a partir de agora. E essa responsabilidade não te aprisiona, ela te liberta, porque quando você entende que é o protagonista da sua história, você para de esperar salvadores. Você para de colocar esperança em política, em sorte, em herança, em milagre mágico. Você passa a confiar no processo, na fé com ação, no passo a passo que transforma. Paulo Vieira ensina algo poderoso. As pessoas mudam quando estão cansadas de sofrer, quando decidem que não aguentam mais, quando o fundo do poço se torna um lugar inaceitável. Será que esse é o seu momento? Será que agora você finalmente vai tomar a decisão que adia há anos? Porque eu te garanto, Deus já liberou as bênçãos. O que falta é você se alinhar com elas. O que falta é você sair do ciclo da reclamação e entrar no ciclo da ação. Você quer prosperar? Então comece com uma nova rotina. Quer sair das dívidas? Comece com novos hábitos. Quer paz emocional? Comece dizendo não para o que te contamina. Quer abundância? Comece rompendo com a escassez mental. Você tem mais força do que imagina. Você tem mais capacidade do que foi ensinado. E acima de tudo, você tem um Deus que acredita em você, mesmo quando você não acredita. Então agora, faça um pacto com você mesmo. Um compromisso, uma decisão inegociável. Não volto para trás. Não aceito mais o mínimo. Não me conformo com a escassez. Eu nasci para prosperar. Eu fui feito para vencer. Eu tenho um chamado. E minha virada começa agora. Essa é a hora. Vida está te chamando. Deus está soprando um novo tempo. E tudo depende da sua decisão. E se essa mensagem está fazendo sentido para você,
eu quero que você faça parte desse movimento de fé e transformação. Curta esse vídeo agora. Se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa despertar. E comenta aqui embaixo a frase que vai selar esse novo ciclo na sua vida. Deus está me tirando da escassez e me levando para a abundância. Essa frase é seu grito de liberdade, sua bandeira de fé, sua senha de acesso ao novo tempo que te espera. E agora respira fundo, porque ainda vem muito mais. Sua mente vai ser renovada, seu coração vai ser fortalecido e sua vida financeira vai começar a refletir a nova versão que está nascendo dentro de você. Deus é a sua luz, Deus é a sua salvação. De quem você vai ter medo? Você pode ter acordado hoje com o coração apertado. Pode estar carregando dívidas, pressões, frustrações. Pode ter olhado para sua conta bancária e sentido vergonha. Pode estar se perguntando, será que a minha vida vai mudar mesmo? Mas deixa eu te dizer uma coisa que pode mudar tudo a partir de agora. Deus não te colocou nesse mundo para sobreviver. Ele te colocou para vencer. A vida que você tem, levado até aqui, não é a vida que você foi chamado para viver. A escassez não é seu destino. A luta constante para pagar contas não é o plano de Deus para você. O medo de não ter o suficiente no final do mês não vem dele. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque Deus quer te lembrar. Você foi feito para prosperar. O Salmo 27 começa com uma declaração que transforma qualquer ambiente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Essa não é só uma frase bonita. Isso é uma verdade espiritual, emocional e prática. Deus é sua luz. Ou seja, Ele vai iluminar onde hoje está escuro. Ele vai clarear os caminhos onde você está perdido. Ele vai abrir portas onde hoje só existem muros. Mas você precisa levantar. Você precisa se posicionar. A maior prisão que alguém pode viver é aquela onde tudo parece confortável, mas por dentro a alma grita. Onde a conta está negativa, mas o medo de mudar é maior do que a dor da escassez. Onde a pessoa se acostuma a não sonhar mais. E isso é grave, porque como Paulo Vieira diz, você não é resultado das suas condições, você é resultado das suas decisões. Não é o quanto você tem na conta, é o quanto você acredita que pode mudar sua história. E eu te digo agora com toda a força da verdade, a sua história pode mudar hoje, agora, com a decisão certa, com a atitude correta, com a fé que rompe os bloqueios. Porque quando você crê, quando você age, quando você decide, o céu inteiro se move ao seu favor. Talvez você esteja cercado de dúvidas. Talvez você esteja ouvindo vozes dizendo que você nunca vai conseguir, que você nasceu para lutar e morrer lutando. Mas deixa eu te dizer algo que Paulo Vieira ensina. Você não é um erro. Você é um acerto que ainda não foi ativado. Você foi feito para impactar, para prosperar, para crescer, para romper. Não importa se você fracassou até aqui. Não importa se você faliu, se divorciou, se perdeu tudo. O que importa é que o dia chamado hoje ainda está vivo. E onde há vida, há uma nova chance. E essa palavra que você está ouvindo agora não é coincidência, é resposta. Você pediu um sinal? É esse aqui. Você perguntou se deveria desistir? Não, não deve. Você questionou se Deus te ouve? Ele ouve. Ele te vê. E Ele está te chamando para um novo tempo. Mas não é um tempo de conforto, é um tempo de coragem. Coragem para sair da zona onde tudo está morno. Coragem para sair do piloto automático. Coragem para dizer, chega. Coragem para recomeçar com fé, com foco, com verdade. E é por isso que o Salmo 27 não termina com lamento, mas com esperança de guerreiro. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Esse é o seu chamado agora. Ser forte. Ter coragem. Esperar no Senhor. Mas esperar agindo. Esperando se movendo. Esperando acreditando. Você vai repetir comigo agora em voz alta. Mesmo que esteja sozinho, mesmo que esteja com medo, mesmo que não entenda tudo, eu sou forte, eu sou corajoso, eu espero no Senhor.
A escassez vai cair. A prosperidade vai me alcançar. Eu vou vencer. Repita de novo. Eu sou forte. Eu sou corajoso. Eu espero no Senhor. A escassez vai cair. A prosperidade vai me alcançar. Eu vou vencer. Você sentiu isso? Isso não é só uma frase. Isso é uma semente que está sendo plantada agora no solo fértil da sua fé. E sabe o que vai fazer essa semente crescer? Decisão, movimento, fé em ação. Você precisa começar a falar como alguém que acredita, agir como alguém que sabe, que foi chamado para prosperar. Porque, como Paulo Vieira diz, não existe prosperidade sem autorresponsabilidade. Pare de culpar os outros. Pare de dizer que não teve oportunidade. Pare de achar que com você as coisas são mais difíceis. Você é o único que pode mudar a sua vida. E se Deus está contigo, quem poderá te parar? Se apegue a essa verdade. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra estourasse contra mim, mesmo assim eu estaria confiante. Você não vai cair, você vai se levantar. E vai começar agora. Não importa onde você esteja ouvindo isso, no ônibus, no quarto, no trabalho, você precisa tomar uma decisão, virar a chave. E virar a chave começa por dentro. Começa com a fé, com a mudança de mentalidade, com a decisão de parar de aceitar menos do que você merece. Talvez você precise perdoar, talvez precise cortar. Amizades que só te puxam para baixo. Talvez precise parar de dizer não consigo. Mas o primeiro passo é crer que Deus tem mais para você. A sua história de escassez termina aqui. Porque o Deus da abundância está te chamando para viver um novo capítulo. E antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Se essa palavra está mexendo com você, curta esse vídeo agora, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa virar a chave da vida financeira e emocional. E comenta aqui embaixo essa frase: Deus está me tirando da escassez e me levando para a abundância. Esse comentário não é só uma frase, é um compromisso espiritual. Agora continue ouvindo, continue firme, porque o que vem a seguir vai te empurrar direto para um novo nível de vida, propósito e prosperidade.